Pronto, vamos torcer para dar certo. Então, no final dessa paraxá, tem um episódio de Miriam, que a Miriam, ela está conversando com o irmão dela, vou resumir a passagem só para relembrar, que eles fazem um comentário sobre a vida íntima de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, depois que ele desceu do monte, Hashem ordenou a ele que você fica comigo. Quer dizer, fica comigo. Não fisicamente ele tinha que ficar na montanha, mas ele entendeu que Deus deu para ele uma missão diferenciada de todos os outros rabinos da história, de que ele teria o celibato. Celibato se fala, certo? Ele não voltaria a estar com a sua esposa. Que, por si, a gente vai, talvez, rapidamente dar uma das explicações. Mas, basicamente, Moshe Rabbeinu é uma exceção à regra. Normalmente, um Yehudi tem uma mitzvah, e a primeira mitzvah da Torá é procriar, ter uma família, ter uma esposa, e assim por diante. Ele teve seus filhos, depois ele se separou da esposa. E a Miriam, em determinado momento, ficou sabendo disso, ela ouviu um comentário da esposa de Moshe, e ela acabou, então ela acabou comentando com Aaron, olha aí, o nosso irmão, na verdade é irmãozinho, nosso caçula, olha como ele está tratando a família dele, ele deixou a esposa dele de lado. Segunda esposa? Ele só tinha uma esposa, Moshe. Ele só teve uma esposa, que era a Tzipora, que era a filha de Itró, aquela que ele encontrou em Midian. Ela ficou em Midian ao longo do tempo que ele estava no Egito, tirando o povo. Depois ele agora foram lá, atravessaram o mar, e Itró veio com a família, a gente já viu na semana anterior, veio se encontrar com eles, etc. Ele se separa dela porque Hashem pede para ele ficar. Depois que ele recebe os 10 mandamentos, fica lá em cima, ele não volta mais para casa. E a Miriam fez um comentário com Aaron. E esse comentário, por mais que foi sutil, foi com boas intenções, etc., Deus considerou isso como Lashon Hará, como a maledicência, e a Miriam, ela teve aquela lepra antiga chamada Metzorá, e ela teve que passar pelo procedimento, por todo aquele processo que é muito, muito humilhante até, que a pessoa tem que ficar fora do acampamento, ela fica isolada por um tempo, etc., 7 dias, depois ela tem que passar por um procedimento de purificar, e Deus, naquele momento, intervém, e ele aparece para Aaron e Miriam e fala, opa, o que vocês estão falando aí do meu Moshe? Moshe é o homem mais humilde da face da terra. Querendo dizer, Moshe, na verdade, não está nem aí para isso que vocês estão falando dele. Ele não é uma pessoa que se acha, está preocupado com o que estão falando dele ou não. Mas eu atesto para vocês que ele é o homem mais humilde da face da terra. Tudo o que ele fez, eu que estou dirigindo ele, vocês não têm o direito de falar de Moshe. E mais uma coisa, Deus apareceu para eles de repente, e os comentaristas trazem que eles começaram a ficar preocupados. Porque para você ver Deus, ou ter um encontro mais próximo com Deus, você precisava estar puro. E eles não estavam puros. E eles se chocaram, peraí, Deus está aqui e a gente não está puro. E com isso Deus já estava dando a resposta, agora você entende porque Moshe Rabbeinu não pôde voltar para casa. Ele o tempo todo tem que estar puro, ele estando com a sua esposa, ele pode entrar no estado de impureza. Então, como ele tem que estar o tempo todo de prontidão para que eu fale com ele, então ele é diferenciado e por isso, então, ele não voltou para a sua casa. Então, Deus deu a resposta pelo questionamento deles e Deus, ao mesmo tempo, reprimiu eles pela atitude dela, principalmente, que foi lá e falou para Aaron sobre a vida íntima de Moshe. Deu para entender? Eu falei rapidinho para... Sim, então, falar diretamente, assim, ter o canal aberto era só Moshe Rabbeinu. Só Moshe Rabbeinu. Ele foi o maior dos profetas e ele tinha esse canal aberto. Com todos os outros era esporádico, era através de parábolas, não era diretamente, etc. Sonhos, etc. Com Yoshua, vários outros profetas, tinha vários níveis de profetas. Moshe Rabbeinu era o máximo. Nesse caso, Deus apareceu para eles de forma repentina, justamente para mostrar para eles o que acontecia sempre com Moshe, e eles entenderem a lição por quê. Deus não precisava dar justificativa, mas Deus foi lá e explicou para eles, olha, entendam que o caso dele é diferente, igual o que aconteceu com vocês agora. Não é imagem. É uma revelação divina. Como que é essa revelação? Não temos ideia. Só para a gente ter uma ideia do que a gente não tem ideia,
o Maimônides, ele escreve, se você quer saber como que é o mundo vindouro, imagina, tenta explicar cores para uma pessoa que Deus nos livre foi cego a vida inteira. É muito além disso, porque cores, para um cego, ainda é físico com físico. Aqui é físico com espiritual. Então, é uma comunicação divina. Como ela exatamente, não faço ideia. Ok. Então, até aqui a passagem está claro na Parashá, toda essa passagem, só resumir para a gente poder analisar ela. Fala, Yusuf Shai. Fora a pureza e impureza, tem também o aspecto de tzniut também. Por quê? Hashem vai aparecer e eles estão numa intimidade, vamos dizer. Até aí não teria problema. Justamente... Não, ele está dizendo... O Moshe está, digamos, numa situação onde ele tem um relacionamento próximo da sua esposa, o Yosef já está questionando, talvez por isso, o mero fato de ele estar com a sua esposa, isso já não seria apropriado, como você falou, sniut para Hashem. Não é isso que está escrito, que está escrito que seria a própria impureza, quando a pessoa tem uma relação, ele entra num estado de impureza, e aí ele precisa ir na mikveh para se purificar. Eu acredito que o mero fato de você estar com a sua esposa, isso não é algo impuro, muito pelo contrário, é o que há de mais sagrado que existe. Pode, mas a verdade, toda a ideia da vergonha surgiu depois do pecado. Se você está falando de Moshe Rabbeinu estar com a sua esposa, não existe mais sagrado, nada mais sagrado do que isso. Quer dizer, o mero fato de se relacionar não teria problema. Imagina. A questão seria pela lei da Torá, que uma pessoa tem uma relação, após esse momento ele fica impuro. Acho que o próprio relacionamento é algo mais, a coisa que há de mais sagrado possível. Mas Miriam foi castigada por falar. Por falar. É uma Shishas. Sim, a gente fala todo dia dela. Agora, talvez, depois do Shiur... Com esse versículo só, fez todo um livro. O livro inteiro. Então, uma coisa, então, aproveitar e trazer uma pergunta mais genérica. Todos os dias a gente tem, depois da reza, um dever de falar as 6 lembranças. Inclusive no Sidur Azul, eu acho que nem tá. Se tá, tá em algum lugar escondido. Mas já tá? Logo depois? Tá. O novo Sidur da sinagoga, se Deus quiser, vai estar lá de maneira mais clara. Já coloquei lá. O Sidur de todos os dias. O Sidur de todos os dias e Shabbat. E lá a gente fala 6 lembranças. Assuntos importantes que a gente lembra todos os dias. Por exemplo, o Shabbat. Por exemplo, que Deus deu a Torá. Tá? Saída do Egito. E uma delas, a gente fala, lembre o que Deus fez para Miriam na saída do Egito. Número 1, o que tem de tão importante? Tá bom, maledicência, é uma coisa muito importante, etc. Mas todo dia lembrar, ainda coitada, lembrar dela, ela é o protótipo do Lashon Hará. Uma vez ela falou de maneira muito sutil e todo dia você está martelando, você quer Lashon Hará maior que isso? Todo dia você está lá falando de Miriam, que ela pecou, ela já pagou o pecado dela, Deus já perdoou, já foi, está registrado. O problema você está ali. Você lê que... Mas todo dia você vai lembrar? Todo dia. Eu entendo lembrar a saída do Egito, eu entendo lembrar o Shabbat, lembrar que Deus deu a Torá. Mas lembrar todo, olha que Deus fez para Miriam na saída. Ela vai fazer a ela, né? E ainda fala, não pode falar Lashon Hará, tá bom? Não precisa fazer alusão a ela todo dia. Talvez isso seria a maior Lashon Hará, todo dia lembrando o que a pessoa fez. Inclusive está escrito, não pode lembrar uma pessoa, olha, quem te viu, quem te vê. Lembra aquilo que você fez. Depois que a pessoa quitou a dívida dele, acabou. Você não precisa ficar lembrando ela. Fala. Ele não tem probabilidade. Ele falou, como Moisés já foi. Isso já foi suficiente. Ninguém pediu para você entrar na vida do outro. Mesmo que ela era a irmã mais velha, onde sente responsabilidade. Mas é isso, daí é a base que o Jaime está falando, o Hafetz Haim, etc. Não estamos nem falando de uma pessoa que teve má intenção e etc. Ela estava preocupada. Você não tem. Se você quiser resolver algum problema, vai até Moshe, fala, olha, Moshe, eu ouvi dizer tal coisa, é verdade? Você tem uma orientação divina para isso? Estou preocupada com você. Isso é uma coisa. Agora, você comentou com quem? Com Aaron? O que você vai resolver com Aaron? Mas Moshe Rabbeinu não é Moshe Rabbeinu. Resolve com a pessoa, não adianta resolver com outro. Ok. Agora vamos tentar analisar essa passagem, de acordo com que a Guemará... E até aqui está numa das 6 que a gente fala todos os dias e está na passagem final da Parashá dessa semana. Tá? Agora, qual é a análise? Então, a Guemará conta para a gente, a Mishnah conta, que ela teve uma honra especial. Qual foi a honra? A Miriam, quem lembra o início da história dela, ela ficou de olho na cestinha de Moshe. Ela ficou lá, colocou a cestinha no Nilo, ficou olhando até que a Bátia resgatou o Moshe, e aí a Bátia tentou amamentar o bebê
bebê não queria, se recusava a tomar leite de uma egípcia, e aí a Bátia foi correndo e falou, quer que eu trago alguém? E aí ela chamou a própria mãe do bebê para que a Yocheved desse, amamentasse o próprio filho, e ela ganhou dinheiro por isso. Lembra dessa passagem? Passagem famosa do Moisés. O Moisésinho estava lá. Moisés. Moshinho. Ele trouxe lucro para a mãe logo cedo. Bom, e aí diz para a gente a Torá, isso que ela ficou esperando o irmão dela por alguns instantes, ela ficou parada lá por alguns instantes, Deus deu o kavod para ela, que muitos anos depois, 40 anos depois, ela agora ela estava com 87 anos, agora ela tinha 7, desculpa, obrigado. 80 anos depois, ela tinha 7 anos, agora com 87 anos, o povo inteiro esperou ela passar pelo procedimento de purificação. Teoricamente, eles podiam continuar a viagem. Deus falou para ficar lá, ficaram esperando 7 dias para que pudesse se purificar, e aí eles continuaram a viagem. Ela era uma única pessoa, e esperou alguns instantes. Olha como Deus replica, como Deus devolve para a pessoa muitas vezes mais. Ela ficou uma pessoa alguns instantes, 3 milhões de pessoas ficaram esperando por 7 dias. Faz a conta da proporção, é realmente completamente desproporcional. E daqui a gente aprende como Hashem retribui uma pequena ação nossa, muitas vezes mais daquilo que a gente faz. Até aqui é a Mishnah. Pergunta. Aqui, estão comigo? Marcelo? E como ficou a esposa de Moisés e os filhos? Ficaram desesperados, tristes, nadie fala? Não. A verdade, da onde Miriam pescou que o Moshe tinha? Moshe era muito discreto. Como que ele ia saber se ele foi para casa, não foi para casa? Quem está de olho nele? A Miriam não estava lá olhando o que Moshe Rabbeinu faz a cada instante. Mas ela ouviu um comentário justamente de um dos profetas, outra história na Torá anterior, que a Yocheved, a Tzipora, a esposa de Moshe, falou, ixi, esses vão ficar profetas? Coitado da esposa deles. Ela achou que isso iria acontecer também com Eldad e Meidad. Ela achou que iria acontecer com todos os outros profetas. Aí a Miriam pescou, peraí, qual o problema? O que tem as esposas? Não estou sabendo. Aí ela entendeu. Aí ela foi lá e comentou, Aaron, você está sabendo o que está acontecendo lá? Entre o nosso Moshe e nossa cunhada? Você ficou sabendo disso? E aí isso já foi suficiente para... Ok. Então, a pergunta é a seguinte. Está escrito que Deus deu uma honra especial para Miriam. Vamos supor que não era Miriam. Uma pessoa ficou com lepra. Poderia acontecer. A pessoa tinha que ser afastada de todo o acampamento. Você espera que todo mundo vai continuar e o coitado vai ficar lá no deserto sozinho com as cobras? Os escorpiões? Deus deu um mérito, uma honra especial para Miriam. Se fosse outra pessoa, o que você iria fazer? Imagina a Miriam com 87 anos, você vai deixar a velhinha lá, coitada, sozinha? Qual que era a outra opção? Entendeu a pergunta? Será que eles deixavam os outros? Não, aparentemente sim, mas será? Você deixava as pessoas para trás? Ia todo mundo acompanhado com a nuvem, com Moshe, segura, etc. Tá com medo de chorar? Você está expulso. Se a gente precisar continuar andando, você fica aí. Estranho. Vai atrás. Então qual que seria a outra opção? Ir atrás. Então, para que esperar o Miriam? Se ela vai ficar fora do acampamento, que diferença faz se ela está andando ou parada? É mais do que uma honra. Então, isso que a gente vai dizer. É mais do que uma honra você esperar parado. Porque andar ou não andar não vai fazer diferença. O castigo é estar separado. Está separado. Andando ou parado, teoricamente, não tem muita diferença. Fala. Daqui eu não saio sem você. Ok. Então, seria uma honra, quer dizer, daqui eu não saio sem você. Mas tem mais um detalhe. Caverna não. Ficou fora do acampamento. Não chovia lá. Não fazia sol, mas chover, acho que não chovia. Era deserto. Aí, a resposta é a seguinte. Nossos sábios dizem que a pessoa tem que ficar fora do acampamento. Acampar significa, quando você monta a tua tenda para você acampar. Deduzem daqui nossos sábios que todo momento que você está viajando, os dias não contam. A pessoa tem que estar quarentenada por 7 dias parado, enquanto está todo mundo acampado. O que iria acontecer com Miriam? Vamos supor que eles continuam andando por mais 5 dias. Esses 5 dias ela estaria afastada, mas não estaria contando para subtrair os dias dela para que ela já vai poder voltar para casa. Então, se viajaram por 5 dias, ela tem que esperar 5 dias para poder começar a contagem dela de 7 dias.
Então, a honra dela foi, não é que em nenhum momento deixariam alguém para trás, ficar lá deserto sozinho, mas a honra dela foi, eles tinham a opção de continuar a viagem e ela ia ficar quarentenada por 8, 10, 15, 30 dias, ou ela ficou quarentenada imediatamente. A gente parou a viagem para ela já poder começar a contar os 7 dias dela e assim que terminar, ela já está pura. Eram dias úteis. O que era dias úteis era dias... Boa. Dias úteis é apenas enquanto eles estão... Coitada, se ela estivesse no Brasil, não ia acabar nunca. É feriado, é ponte, é domingo, é sexta, é sábado. Feriado antecipado, um ano antes. Aí já cai Pesach, aí já vem carnaval, e aí já... Hã? Ok. Então vamos ver agora, só fazer a conclusão de tudo isso. Olha que interessante. Qual seria o desconforto dela? Não é que ela vai ficar sozinha no deserto. Isso não iria acontecer. O povo inteiro esperou a ela. Se imaginaria, bom, todo mundo esperou para a coitada não ficar lá sozinha. Não. É simplesmente uma questão dela não ter o desconforto de ficar sequer mais um dia ou mais alguns minutos além do necessário do castigo dela. Por que ela recebeu isso? Vamos voltar lá na história de Moshe. Ela ficou de olho. Bom, Baruch Hashem, a Bátia pegou. Isso não era graças a ela. A Bátia pegou, Deus salvou e a Bátia salvou Moshe. O que iria acontecer? Ela iria tentar fazer com que ela mamasse de uma escrava, de uma egípcia, de outra egípcia, até que ela ia chegar na conclusão. Ela já sabia que Moshe era judeu, ela viu que ele tinha Brit Milá, ela viu uma luz, ela entendeu que era um judeu. O que ela iria fazer sozinha? Algum momento ela ia... Bom, vai ver que esse menino tem uma dieta especial. Alergia a glúten egípcio, tá certo? Glúten não, alergia à lactose. Lactose, desculpa, hoje tem tantas alergias. Lactose egípcia. Então, algum momento ela ia chegar nessa conclusão, provavelmente. O que a Bátia fez? Economizou esse tempo de sofrimento de Moshe. Desculpa, Miriam. A Miriam, estando ao lado, assim que ela viu o que estava acontecendo, ela correu lá e falou, opa, eu acho que o problema é esse, vamos pegar uma mãe de leite judia. Então, Moshe iria estar sofrendo por quê? Talvez por mais alguma hora, mais 2 horas, mais um dia, mas no final das contas ele não ia morrer de fome e provavelmente se daria um jeito. Então, o que ela fez? Economizou um momento de aflição de um bebê de 3 meses de idade. Foi isso que ela fez. E aqui vem a grande mensagem. Que como Hashem retribuiu a ela, Hashem retribuiu a ela que ela não tivesse sequer mais um momento, além do necessário, do castigo dela. Ela tem que ficar 7 dias? Vai ficar 7 dias. Mas Hashem retribuiu a ela, eu não quero que você tenha desconforto nenhum, além do mínimo necessário. Hashem não precisava ter feito isso. Você vai ficar fora? Então, daqui um dia, quando chegar no meu destino, onde eu queria que vocês chegassem, daqui a pouco eu deixo você começar a tua contagem. Deus falou, não. Você se preocupou com o choro do bebê para que não sofra por nenhum instante a mais. Ah, por que precisou sofrer? Coitado do Moshe, precisou ser jogado na cestinha, jogado no nido, etc. Isso é conta de Deus. Mas o mínimo necessário. Eu não quero nenhum agravante. Então Hashem fala, você vai receber a mesma coisa. Então, olha que bonito como a gente pode, na verdade, dimensionar as nossas atitudes. Às vezes, como a gente viu na Parashá semana passada, a gente quer ser o salvador da pátria. Os Nessim, eles falaram, olha, todo mundo faz as doações para o Mishkan, no que faltar, pum, eu faço o último cheque, sou eu que completo. Quem vai ganhar a placa? Quem ganha a honra do Minyan? Primeiro ou o 10º? Fala a verdade, Marcelo. Quem ganha o Shkoya? É o 10º. É justo isso? É justo? O 10º é o primeiro, não é o 10º. O 10º chegou atrasado, fez todo mundo esperar. Não, mas eu salvei o Minyan. Não tiro o mérito. Mas todo mundo gosta de ganhar de alguma maneira, essa honra, tá certo? E o que acontece? Às vezes você pode ajudar uma pessoa, não de uma maneira que você vai ser o salvador da pátria. Ele iria tomar o leite de qualquer jeito. Você conseguiu economizar alguns instantes de aflição de uma pessoa. Você não foi o salvador da pátria, ele conseguiu se virar sozinho, mas você deu para ele um pequeno alívio de alguns instantes. Seja uma pessoa que perdeu o Hazel Shalom, um ente querido, você não vai resolver o problema dele. Mas você conseguiu dar para ele alguns instantes de um momento onde ele sente que ele está sendo ouvido, um momento onde ele sente que tem alguém ao lado dele, você aliviou minimamente a dor de uma criança que está chorando,
a criança pode ter 70, 80 anos, o que for, se aliviou esse momento para ele, Hashem está olhando para você e saiba que Hashem vai te retribuir muito, muito, muito mais, como ele fez com Miriam. E o que quer dizer retribuir? Às vezes a gente precisa passar por coisas. Não quer dizer que você vai estar isento de qualquer sofrimento na vida. Mas, se for para passar, vai ser o mínimo de agravantes possíveis. E aqui acho que é uma grande mensagem para a gente entender a força da bondade. E aqui, se a gente for entender, quando a gente fala, lembre o que Deus fez para Miriam. O que Deus fez para Miriam, todo dia a gente fala isso. Se fosse para lembrar a Lashonará em si, que a gente está lembrando também, diria, lembre o que Miriam fez. Lembre o que Miriam falou. Lembra que ela foi expulsa. Olha aí. Fica de olho aí, não fala Lashonará. Olha o que vai acontecer. Parece isso. Lembre o que Deus fez para Miriam quando a gente saiu do Egito. O que quer dizer Deus? O que Deus fez para Miriam? Não foi Deus que falou Lashonará. O que Deus fez para Miriam foi a bondade. Então vamos ter uma ideia e dimensionar as nossas atitudes, que às vezes está começando o teu dia. Eu quero que todo dia você lembre da saída do Egito. Eu quero que todo dia você lembre da outorga da Torá. Eu quero que todo dia você lembre quão grandes são as suas atitudes. A gente não está lembrando o demérito de Miriam. A gente está lembrando, olha como Deus devolveu para ela, por um instante que ela esperou, olha como Hashem fez para Miriam. Não o que Miriam fez. Zahor da Hashem, o que Hashem fez para Miriam. O que ele fez? Ele deu para ela o mínimo de agravante e fez com que todo mundo esperasse por um instante que ela tirou um pouquinho, aliviou um pouco a dor de um bebê que estaria chorando. Do quê? É Pshat. É o Pshat. O que está escrito lá? Hashem, aquilo que Hashem fez para Miriam. Certo? E o que eu falei antes, de que ela que iria atrás, também os Chachamim falam para a gente que os dias que ela não ficar, não é que ela ficaria para trás. Isso está nos Chachamim, eles trazem para a gente. É só? Se chama Omekapshat. Omekapshat. Sabe o que é Omekapshat? Ou seja, você não está fugindo do Pshat. Você não está tentando pegar uma letra aqui, uma letra ali. Você está enxergando o mesmo Pshat de uma maneira mais aprofundada. Se chama Omekapshat. É bonito, mas não te convence. Acho que eles querem que a gente não vá. Quem te falou isso? Quem te falou? Porque sempre você leva assim. Se você tivesse aprendido de criança, como eu falei agora. Muita coisa boa para todo mundo. Esse caso da Miriam, quantas coisas muito maiores achando que faz. Tá bom, você pode se aprofundar mais, porque é justamente o caso de Miriam. É porque, porque no caso dela, tem tantas coisas que Deus proveu. Mas você concorda? Se fosse querer criticar a Miriam, você faria Zahor et Asher essa Miriam. Lembra o que Miriam fez. Não, mas eu acho que também traz uma reflexão de que, assim, às vezes a gente aponta a crítica de alguma falha de alguém, mas por trás disso pode também ter tido muitos méritos, então a gente tem que tentar equilibrar, não só apontar os pontos negativos. Às vezes, você está apontando alguma coisa negativa, mas na verdade a pessoa tem muito mais mérito do que essa falha, como é o caso, aparentemente. Não, mas não era uma lepra. A aflição em si era algo milagroso. A própria aflição, a própria doença, não era uma doença de base física. Era uma doença que só existia naquela época, se manifestava como se fosse aquilo que hoje talvez a gente chamaria de lepra. O mais parecido que a gente conhece, talvez, na história da medicina, seria uma lepra, mas não era lepra, era metzorá. Era um tipo de doença que acontecia daquela forma. Inclusive, essa doença poderia aparecer na roupa. Onde você tem mancha na roupa? Só se ficou lá guardada há muito tempo, mas não é na parede, certo? Então, é no pelo da barba, do cabelo. Então, não era uma coisa comum. Como que ficou a família do Moshe? Então, ficou bem? Muito boa pergunta. Como ficou a família do Moshe? Eu escuto, tem um dos rabinos que eu gosto muito de escutar, escuto ele há muitos anos, e manda para ele todos os tipos de perguntas. Perguntas do dia a dia, como a Torá resolve, perguntas da Torá. E se eu não me engano, até hoje, todos os shiurim que eu escutei, ele falou, essa aqui eu não tenho uma resposta. E eu vou falar qualquer pergunta que fizeram. O que foi com os filhos de Moshe? Teve 2 filhos, mas a gente mal escuta falar deles. E quando foi para ter uma sucessão, o sucessor não foram os filhos. Bom, até aí tudo bem. Você pode dizer, mostrar que quem é o sucessor não é porque você é filho que você vai ganhar. Mas alguma coisa em relação aos filhos, eles eram bons, não eram bons, o que eles fizeram?
parece que eles são deixados Como de foi a lado. educação do Moshe com ele? Então, mais ainda, e é uma coisa que dificulta para a gente entender, a gente vê a vida do líder, inclusive com a crítica do sogro, preocupado com a filha e com os netos também, provavelmente, dizendo, olha, você está o dia inteiro só ocupado com as pessoas. E o que dá para entender realmente é que ele abriu mão da família dele. Ele abriu mão da família dele, ainda antes de Hashem ter falado para ele separar da esposa ou não. Ele abriu mão e ele dedicou, principalmente, unicamente para a comunidade. É a ideia que passa para a gente. Ele falou, não sei como explicar isso, porque o judaísmo sempre mostra para a gente, quer dizer, você tem que equilibrar a família com a sua posição comunitária. Você não pode esquecer os teus filhos em função da comunidade. Sim, às vezes você vai abrir mão de certas coisas, tudo bem, mas não por isso você vai realmente estar completamente dedicado aos outros e teus filhos. Tua obrigação primordial é estar com seus filhos, estar com a sua família, educar eles para o caminho da Torá. Eu não sei responder. Se alguém tiver uma resposta, ele ainda provocou, se alguém tiver uma resposta, diga para mim, certo? Agora, o que a gente pode tirar daqui? O mais importante, quando a gente tem uma pergunta na Torá, é o que a gente vai... O que eu vou extrair daqui? Eu não sei a resposta, mas o que eu posso aprender daqui? O que eu posso aprender é a dedicação total de Moshe Rabbeinu. Deus falou para ele, afaste da família, ele se afastou. O que isso mostra para a gente, não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa, mas aqui a gente vê a dedicação total e absoluta, o compromisso que ele tinha, que Hashem falou para ele, ele fez. Com certeza era difícil para um pai se afastar dos filhos, para um pai se afastar da esposa, estar dedicado para o povo, mas essa é a função diferenciada que Hashem deu para ele. Não é, nesse aspecto, não é uma lição para nós. Tá claro? Porque Hashem falou para ele especificamente, e Hashem falou, ele não é como todas as outras pessoas. Ele é um caso à parte. Tem exceções, toda regra tem suas exceções. Então, esse detalhe a gente não deve copiar todos os outros de Moshe. Quando você terminar todos os outros, aí a gente fala se você vai separar da esposa ou não, porque está tão sagrado. Às vezes a gente quer copiar os grandes só não nos tombos que eu tomei, só nas pingas que ele... Certo, Marcelo? E aí, Então, para concluir, quando a gente fala de Lashon Hara, tentando talvez responder a tua pergunta, mas isso não é o que está escrito. Está escrito lá, que eu sempre entendi, que está falando da Lashon Hara dela. Lembra que não fala Lashon Hara e está acabado. Tudo bem, que seja. A pergunta é, como você incentiva uma pessoa a fazer mitzvot? Você tem duas formas. Você pode falar, olha, ela ficou lá 7 dias distante de todo mundo. Cuidado aí quando você fala dos outros. Não é brincadeira. É uma forma. Funciona, pode ser. Tem outra forma. Se você falar bem dos outros, se você ficar ao lado de uma pessoa que está precisando, olha como a Hashem vai te retribuir muitas vezes mais. Você pode... Hã? Zachor et asa Hashem Elokecha le Miriam. O que quer dizer Asher asa Hashem Elokecha? O que ele fez? O que Hashem fez para ela? O que Hashem fez? O que Hashem fez para ela? Hashem, você poderia falar, se Hashem ordenou a ela que ficasse afastada. Hashem não fez. O que Hashem fez para ela? Dá outra explicação. Não, Zachor et asa Miriam, tudo bem. Zachor et asa Hashem Elokecha le Miriam. O que Deus fez para Miriam? O que ele fez? Ele foi bem detalhista na hora de pegar ela, pegou ela como uma coisa bem pequena. Então, lembra o que Deus falou para Miriam? Não está escrito o que ele falou, o que ele fez. Então, O que ele fez? Ele fez o povo esperar. A lei da pessoa que está com Metzorá, Deus tirou ela do acampamento, ela saiu do acampamento. Mandou tirar. Falou, você vai ficar com E Kalem Shvateamim. eu vou tirar essa doença porque você falou. E é uma pessoa tão santa e mesmo assim a Hashem pegou. Quer dizer, imagina a gente... Tá bom, então eu vou ter que apelar para a regra Shivim Panim na Torá. Tem 70 formas diferentes de interpretar a Torá. Agora, Na verdade, deixa assim para o que eu estou te dizendo talvez não seja... Ok, então vamos lá, eu vou dar o braço a torcer nisso. Talvez não seja essa a interpretação mais popular, conhecida, ou até o pshá. Mas, dentro de tudo da Torá, você pode cavar de várias formas, e você pode, cada dia, quando você vai ler a mesma Torá, a mesma Parashá, o mesmo Sidur, você pode interpretar de formas onde vai te dar um impacto diferente no teu dia a dia. Então, talvez vai ter dias que vai lembrar, Miriam, melhor eu me cuidar. É melhor eu me cuidar, senão o castigo é bravo. Talvez um outro dia, onde você está mais elevado, mais inspirado, você vai lembrar, olha o impacto positivo das minhas mitzvot. E ambas são verdadeiras. Não é proporcional, né? Você falar uma coisa assim do teu irmão e daí você vê um problema Claro, desse. Então, claro. por isso que tem que vir alguém Lembrar todo dia. veja o que acontece, porque não é uma coisa normal, não é uma coisa lógica.
E não tem nenhum princípio de proporcionalidade como a Torá é tudo certinho. Sim, Isso aqui é uma coisa totalmente fora. Talvez, para eu entendo assim, mas agora entendi. eu entendi outra coisa também. Vale os dois. Oh, Os dois tá valendo. não, esse seria melhor, né? Esse peso todo de você. A Torá não é um peso. Você falar que você falar um detalhe de nada e você acaba expulso do acampamento 7 dias e pega uma doença que fica humilhada. É uma coisa pesada. Não, é pesado, mas quanto tempo vai durar o impacto desse medo? Fala, bom, hoje não tem mais Torá, ninguém vai ficar sabendo se eu falei do outro, não fiquei falando, não é? Pior. Tudo bem, é uma forma de curar, tudo bem, e temos essa forma na Torá também, existe essa forma também, porém, eu acho que hoje, quando a gente diz, só para concluir, tem um diálogo descrito no Midrash entre Avraham, Avinu, e Deus, e lá no começo de Parashat Lech Lecha, então Deus fala para Avraham, olha, eu vou engrandecer teu nome, vai ter brachá, etc. Então o Midrash ele complementa esse diálogo dizendo que Deus ele fala para Avraham, olha, o povo judeu mais para frente vai rezar todos os dias, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, Deus de Avraham, teu nome vai estar lá, na brachá, legal. Mas aí o Avraham, que também era muito humilde, fala uma coisa estranha. Deus, eu quero saber, mas no final dessa brachá, quem é que vai aparecer? Baruch atah Hashem Magen, Avraham. Vai ser o meu nome ou vai ser dos meus filhos ou netos? Quem vai ser? Aí Deus fala, não, fica tranquilo. Na hora de fechar o contrato lá, assinar, vai estar o teu nome. Fica tranquilo. Avraham Avinu está preocupado se o nome dele vai aparecer na Midá, se ele é o homem mais importante. Estamos falando aqui do protótipo de bondade no mundo. Ele fazia bondade inconsequente, sem pensar no bem-estar próprio. Ele está combinando, negociando com Deus se ele vai aparecer mais, se vai aparecer menos, se a placa vai ter o nome dele. Uma das explicações é de que vão haver várias gerações. Tem gerações que são correspondentes a Avraham. Avraham era protótipo de Hesed, bondade, onde Deus vai dar bondade, como teve, por exemplo, nos primeiros 2000 anos da criação do mundo. Deus dava muitos anos para as pessoas, muita força, muito dinheiro, etc. E eles abusaram. Tem épocas de Elokei Yitzhak, perseguição, onde Deus ele foi mais Gevurah, foi mais severo. Tem épocas de Yaakov, que é correspondente quando Deus deu a Torá. Yaakov representa a Torá, o equilíbrio, assim por diante. No final das contas, no final das eras, pergunta Avraham, qual vai ser o predominante? A gente tem que focar em Avraham, bondade, Yitzhak, severidade, ou Yaakov, que é o equilíbrio? Qual é a maneira da gente olhar a vida, olhar a Torá? Seguindo a severidade, que nem você falou, se você falar mal, nem o mínimo que seja, você vai pagar as consequências. Amnon Yitzhak, famoso mais pela sua gvurá, ele fala, o mundo é como um supermercado. Você passa com um carrinho, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Aí no final, você vai passar no caixa, vai ter que pagar. Tá certo? Essa é uma maneira. Esse é o Yitzhak. Amnon Yitzhak é o nome dele, né? Aí, diz Hashem, não se preocupa. No final das épocas, vai ser Avraham. E essa é a maneira que a gente tem que viver hoje. E olhando a juventude hoje, não vai adiantar você querer assustar teu filho, que no mundo vindouro, que vai ganhar, que vai perder, que ele vai sair perdendo se ele não fizer a Torá. Tem que ser com amor, tem que ser com bondade. Essa é a única forma. E não é uma forma que você está abrindo mão da Torá para ser mais leniente, para, vamos lá, abraçar mais gente, para mais gente querer. Mas depois eu conto para ele as verdades. Verdade é que ele vai apanhar mesmo se não fizer. Não, essa é a pura verdade. E essa é a maneira que Hashem decidiu expressar a Torá dele, especialmente no final das eras, tem que ser através da bondade. E todos os pais e educadores hoje, falo sendo por experiência, sendo pai de crianças pequenas, tem o maior desafio de todos, que é tentar descobrir isso dentro da Torá. Porque se você não conseguir transmitir a Torá como um abraço, como amor, como carinho, eles vão procurar um abraço em outro lugar. Chaves. Ok. Deixa eu só parar a gravação e já ligo aqui.